saúdo na paz do Senhor, como disse no início do culto, aos pais que estão aqui presentes, que Deus te abençoe mais e mais. Você que é um pai substância toda a vida, você que é um pai meia boca, você que é um pai presente, você que é um pai ausente, não importa, você é pai. Pelo menos hoje, né? Deus te abençoe. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Jó, 42, verso de 1 a 6. Eu quero, nessa manhã, falar com vocês sobre algo que me incomoda no meio cristão. Diz Jó, capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, esse período de pandemia, ele me mostrou uma coisa. E a coisa mais certa que você pode saber sobre este momento é que nós não sabemos nada. E não tem coisa que me irrita mais do que donos da verdade e suposto saber, como já dizia Jacques Lacan, um psicanalista francês. O suposto saber é a maior ignorância que a gente carrega dentro de si. Essa questão no meio religioso nosso, Deus me disse, Deus me falou, Deus me mostrou, é algo tão estúpido. Não estou falando do foro íntimo, daquilo que Deus fala no nosso coração, que eu não tenho como julgar. A não ser atrocidades, aberrações em alguns ambientes evangélicos, como um amigo meu, certa feita, numa vigília, uma profetisa, entre aspas, nós não cremos nisso, mas eles creem, colocou a mão na cabeça dele e disse que estava ali preparando a mulher que ele estava lhe pedindo. E começou a revelar uma mulher, e quando terminou a revelação, ele disse assim: pergunta para Deus o que eu faço com a minha esposa e mais 2 filhos que estão em casa. Essa estupidez que tem por aí, que a isso nós não damos ouvido. Mas há aqueles que se portam como os procuradores de Deus para dizer: Deus faz, Deus não faz. Há um grupo que diz: Deus pôs Bolsonaro na presidência. Há um outro grupo que diz: Deus mandou tirarmos o Bolsonaro da presidência. Olha, quem colocou Bolsonaro na presidência foram os nossos votos. Foi o voto de milhões de brasileiros. Porque o que o apóstolo Paulo fala em Romanos sobre governo é a postura, é a posição do governo, não quem está no governo. Todo governo é a autoridade de Deus. Agora, quem se assenta lá, é óbvio que quando nós olhamos para a soberania de Deus, nós podemos dizer: Deus pôs. Mas afirmar como nós afirmamos certas coisas é uma temeridade. Nós deveríamos ter certo respeito com a figura de Deus, para não colocar Deus em situações das quais Ele não se pôs e Ele não está. Aqui, nós temos Jó num final de, com todo respeito, uma treta com Deus. Se você virar a página no verso 39, verso 40, capítulo 39, começa no 38, capítulo 38. Olha quanto tempo
Deus fala com Jó. Do 38 até o 42, que nós lemos, que é o final, Deus arrasoa com Jó. Arrazoamento. É uma discussão com Jó. E ele diz: então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. Algumas traduções do redemoinho. Capítulo 38, verso 1. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. No meio de um furacão, no meio de um redemoinho, no meio de incertezas, no meio de confusão. Deus rompe o silêncio. Depois dos seus amigos darem tratados. Assim como alguns amigos nossos, que quando nós sofremos, dizem: isso é por isso é por aquilo, isso é por aquilo lá, isso é porque você não fez, isso é porque você deixou de fazer, isso é porque você fez demais, isso é porque você fez de menos. E pessoas vão dando razão às nossas dores e às nossas lutas, quanto que só Deus sabe quais as suas verdadeiras razões. Já disse isso aqui. Muito ruim quando a gente está sofrendo e alguém vem com discursos e mais discursos e mais discursos, não é verdade? Quem aqui já sofreu e anda sofrendo sabe muito bem que palavras que são lançadas sobre nós como peso e culpa não ajudam a quem está sofrendo. E aqui Jó então chega no final, quando Deus diz assim: vou falar contigo, só que não no meio de uma brisa, não no meio de um pôr do sol, não numa cadeira na praia, não de forma tranquila. E na verdade Deus não fala, Deus pergunta. Se você olhar o capítulo inteiro, ele diz: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer perguntas a você e você me responderá. E aí no verso 4 ele diz: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, 41, e chega no 42, Jó disse assim: eu não sei de nada. Quando Jó diz isso, Jó está falando porque ele percebe a grandeza de Deus. E diante da grandeza de Deus, nós não sabemos absolutamente nada. O Brasil, nesses dias, decreta dias de luto por 100 mil mortes de Covid. Eu duvido, eu suspeito, porque não fizeram a prova de nenhum cadáver desse, nos total dos 100, para dizer Covid. Morreu com alguns sintomas? Covid. E nós sabemos que teve gente com Covid que não teve sintoma algum. E teve gente com todos os sintomas da Covid que não era Covid. E teve gente que já teve Covid e não sabe que teve Covid. Isso mostra que nós não sabemos absolutamente nada, e estou falando diante de uma pandemia que vai desaparecer daqui a um tempo, e nós não vamos falar mais dela. Como não falamos mais de dengue, não no sentido tão enfático, H1N1. E vai passar, como disse Jesus: tudo nesta vida passará, céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais passará. Então a gente fica com afirmações das quais a gente não sabe absolutamente nada. Quando eu falei sexta-feira agora, numa igreja onde fizeram uma live de 3 horas, e eu fui falar sobre depressão e ansiedade, eu disse: eu vou abordar a depressão e a ansiedade em 40 minutos, e em 40 minutos eu vou abordar a depressão e a ansiedade por uma ótica, por um viés, por um pensamento. Mas nós sabemos que esta enfermidade em várias pessoas entra e sai de formas múltiplas e variadas, e cada um é cada um. Então eu não vou conseguir e nem sei abordar a depressão e a ansiedade por todos os ângulos e por toda a complexidade que é o homem e que é a vida. Então eu vou abordar o assunto apenas por uma luneta, por uma lupa, por um olhar, por um ponto.
Já vai ser suficiente para nós entendermos que nós somos complexos e que o mundo é complexo e que Deus é soberano sobre toda esta complexidade. Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9, a gente tem o profeta dizendo assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías fala na primeira pessoa, Deus falando por sua boca. Deus dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A gente tem aqui Isaías dizendo a complexidade do encontro. A gente vai para um lado e Deus vai para outro. Deus quer uma coisa e a gente está buscando outra. Deus fala de um jeito, a gente entende de outro. Tirando aqui, obviamente, as religiões das quais nós atestamos pelas Escrituras, que são heresias. Algumas das heresias das quais nós chamamos de heresias é apenas um ponto de vista. Eu, quando estava explicando para uma pessoa sobre a controvérsia de predestinação e livre-arbítrio, eu disse o seguinte, que o livre-arbítrio se justifica para aqueles que leem as Escrituras de forma literal e com texto isolado. Você pega um versículo da Escritura e você lê aquele versículo e diz, aqui há livre-arbítrio, claramente. Mas nós lemos as Escrituras de forma global, total, na inerrância, e colocando o versículo no seu contexto. De maneira que aquele versículo somente, lido somente aquele versículo, ele dá base sim para o livre-arbítrio. Mas quando nós continuamos a ler o texto, e quando nós lemos todo o livro, e quando nós nos distanciamos e olhamos as Escrituras de longe, pegando ela globalmente, o livre-arbítrio não faz nenhum sentido. Logo, então, eu não posso chamar o meu irmão em Cristo de herético porque ele crê no livre-arbítrio. Eu apenas preciso afastar ele um pouco das Escrituras e dizer, continua lendo, mas lê de uma forma geral e olha de forma um pouco mais longe, porque se olhar muito detalhadamente faz sentido. É só uma questão de posicionamento, para que a gente não afirme coisas das quais é só uma questão de leitura do nosso irmão. Eu não tenho dúvida que os assembleanos são nossos irmãos em Cristo. Eu não tenho dúvida que os batistas são nossos irmãos em Cristo. Os metodistas são nossos irmãos em Cristo. Eu não tenho dúvida disso. Nós estaremos no céu, os congregacionais, que são pouco citados, alguns irmãos de comunidades evangélicas, todos aqueles que compreendem que Cristo é o Cordeiro de Deus, o enviado de Deus, é o Messias, é o Cristo, é o ungido. E todos aqueles que sabem que somente por meio de Cristo, através de Cristo, estarão na glória e que estarão com Ele, porque disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se é somente por isso, as outras coisas, meus queridos irmãos, são periféricos. Há mais do que nos une, do que nos separa. E o que nos une é Cristo e a sua soberania e o seu poder. Ó profundidade da riqueza, Romanos 11, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, diz o apóstolo Paulo, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olha o que Paulo diz. Quem que sentou e disse assim, eu acho que Deus não deveria ter feito isso.
Eu acho que Deus não deveria ter abençoado ou desabençoado alguém. Ele diz assim: quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem pode dizer assim: olha, Deus não devia ter feito, Deus deve fazer? Quem pode dizer: eu decreto em nome de Jesus? Quem que é o imbecil que possa falar isso, com todo respeito aos imbecis? Que pode dizer assim: não, Deus vai fazer. Eu já vi gente pegar as escrituras e dizer: Deus vai cumprir com tudo que está aqui, porque se Deus não cumprir com tudo que está aqui, eu rasgo a Bíblia. Ora, Jesus Cristo passou 3 anos da sua vida, 3 anos, dizendo: quem me negar, será negado diante do Pai. E quando Jesus foi preso, Pedro negou. Pedro diz: não conheço esse cara. E disseram: você tem um linguajar parecido, você fala que nem ele. Você arrasta no R, ou você... alguma coisa, aquela mulher ali perto da fogueira onde Pedro estava acompanhando Jesus de longe. Ele disse assim: não sei do que você está falando. E ela disse: você anda com ele, você tem um vocabulário parecido. E ele pragueja, ele diz: não sei quem é. Jesus disse: se você me negar, vai ser negado. Quando Jesus ressurreto aparece a Maria Madalena, ainda na porta do túmulo, ele diz: diz aos discípulos e a Pedro que eu vou encontrá-los no mar da Galileia. Ué, Jesus voltou atrás? Claro. Pedro é um escolhido. Pedro foi chamado. Pedro escorregou. E Jesus voltou atrás no que ele disse durante 3 anos e chama Pedro de volta. Sabe por quê? Porque Jesus é Senhor, e quem é Senhor pode fazer o que quer. Não somos nós que dizemos a Deus o que Ele tem de fazer, é Ele que diz para nós o que nós temos de fazer. Nós não entramos para a igreja, nós não somos convertidos por Ele para que agora a gente tenha a solução de todos os problemas da nossa vida. Jesus nos converteu para que agora nós venhamos o servir. Não é Ele que é o garçom, somos nós que somos o garçom. Não é Ele que põe a toalha e diz: eu vou servir vocês. Somos nós que pomos a toalha e dizemos: nós vamos te servir, Senhor. E nós iremos para onde o Senhor mandar, e nós vamos fazer tudo o que o Senhor disser que nós devemos fazer. Quando nós damos o dízimo, nós não estamos fazendo um favor a Deus, nós só estamos apenas entregando 10% de tudo que é dele, porque por misericórdia Ele disse: pode ficar com 90%. Porque há alguns, Ele diz assim: eu quero tudo. E eles dão. Deus é o Senhor. Primeira coisa que a gente tem aqui: Deus não é compreensível totalmente, de forma que possamos saber todas as coisas em que Ele está envolvido. Isso é Jó. Jó diz assim: Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Para nós hoje é muito fácil, a gente tem um livro de Jó na mão, a gente sabe que no início foi uma treta de Deus com o capeta. Mas Jó não sabia. Jó só viu seus filhos morrerem. Jó só viu a sua fazenda se acabar. Jó só viu tempestade cair sobre a cabeça dos seus empregados. Jó só viu o seu corpo ser tomado de chagas. Jó só viu a sua mulher com ladainha dizer assim: negue esse Deus e morra, porque é melhor morrer do que ficar servindo a alguém que você não sabe exatamente o que ele vai fazer. Jó só foi recebendo pancada em cima de pancada. E diz o texto inicial que quando Jó estava se restabelecendo da perda dos seus bens, veio mais um empregado dizendo: seus filhos morreram. Quando ele mal se levantava de um problema, chegou outro problema. E Jó então recebe a visita dos amigos, e os amigos começam a tentar confortar Jó, e Jó cheio de chagas, e o texto diz que ele raspava com caco de telhas e jogava cinzas para ver se anestesiava um pouco aquelas dores. E a gente aqui questionando o Covid. Brincadeira, né? E crente com medo de Covid. Eu, quando saio por aí, encontro com pessoas e digo assim: cara, você vai morrer de todo jeito.
Ou é Covid, ou é AVC, ou é parada cardíaca, ou é um câncer, ou é atropelamento, ou é bala perdida. Aqui em São Paulo não tem, mas pode surgir uma. Deus pode dizer, chegou o teu fim. Aí ele faz uma bala perdida em São Paulo. No Rio de Janeiro é comum. Você vai morrer de todo jeito, cara. Para com bobeira. Se cuide, claro. Cuida da alimentação, cuida do corpo, cuida da vida, mas um câncer já pode estar sendo formado no seu ventre. E não tem alimentação, não tem médico que dê jeito. Tem gente que diz para mim assim, eu tenho um bom plano de saúde. Eu tinha um presbítero que dizia assim, o meu plano de saúde dá direito ao Einstein. Eu falei, sai gente morta no Einstein também, filho. Porque a gente fala de um jeito como se ninguém morresse no Einstein. Entrou no Einstein, está salvo. Ali Deus se encontra na figura dos médicos e vão ter remédio que vão resolver o seu problema. Não! Isso não é verdade. Eu não quero ser nessa manhã o profeta do caos, mas eu só quero botar você no seu devido lugar, todos nós e a mim também, e dizer que o Senhor é Senhor soberano, Ele faz o que Ele quer. Olha, aqui é uma história que nos mostra isso. Ele diz, eu sei, Senhor, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, não tem capeta, não tem presidente da república, não tem congresso, não tem senado, não tem progressista, não tem petista, não tem conservador, não tem direitista, não tem ninguém que diga Deus vai para cá, Deus vai para lá, nós vamos fazer porque Deus vai... Nada. O tempo de Deus nessa história do Brasil é a restauração da família cristã, é a restauração da moral, é a restauração dos princípios bíblicos. Se este é o tempo, nós estaremos nesse tempo e não há ninguém que nos tire disso. E ponto final. Porque às vezes as pessoas colocam para a gente de um jeito como se Deus estivesse no trono esperando uma ação minha e diz assim, bom, agora sim, agora eu vou fazer. E Deus perdido. É igual o jogo de Palmeiras e Corinthians e tem atleta de Cristo nos dois. Imagina no vestiário. Os atletas de Cristo do time do Palmeiras dizendo, Senhor, nos abençoe nesse jogo que a gente consiga ganhar. E tem atleta de Cristo no Corinthians diz, Senhor, me ajude a ganhar. E como Deus é palmeirense, o Palmeiras ganhou. Desculpa, meu diácono. Ontem eu vi o texto de Davi dizendo, o justo florescerá como o Palmeiras. Gente, isso é uma grande bobagem. Como se Deus estivesse no trono dizendo, para quem que eu vou? Eu vou fazer ganhar aquele que teve oração forte. Você já viu isso? Alguém já chegou uma vez para mim, Senhor, pastor, faz uma oração forte. Oração forte? Forte é quem responde, não é quem faz. Forte é quem ouve, não quem grita. Rehoboam, que era o homem que orava, tem a biografia dele, eu tenho um livro, diz que ele se encontrava nas reuniões de oração e o povo caía em oração e uma oração mais bonita que a outra, mas eles diziam que quando o Rehoboam abria a boca só dizia, ó Deus. E eles sentiam um impacto tremendo naquele ambiente. E Rehoboam não dizia mais nada, ele só dizia uma súplica, um suspiro dizendo, ó Deus. E todo mundo caía em pranto, em choro. Ele não tinha uma oração forte. Ele andava com um Deus forte. Segundo, Isaías, o texto que nós lemos, diz que nós estamos tão desconectados com a vontade de Deus. Isaías diz que nós estamos de um lado e Deus está do outro. Isso me angustia profundamente, irmãos. Porque as minhas orações, meus jejuns, minhas súplicas, as minhas leituras bíblicas é para que eu entenda em que direção Deus está. Assim como alguém precisa empinar uma pipa, precisa saber em que direção está o vento. Assim como profissionais precisam saber se vai chover ou não vai chover, se vai fazer sol ou não vai fazer sol, para que as suas atividades tenham um progresso. Assim como nós dependemos de coisas das quais nós não sabemos o que vai acontecer, e nós
sofremos uma angústia terrível, eu me angustio por saber onde é que Deus está e o que Deus quer. Tem gente que se angustia para fazer com que Deus atenda às suas necessidades. Eu me angustio para saber, Deus, mas em que direção o Senhor está? Porque às vezes eu penso que Deus está de um lado e Deus está do outro. Eu penso que Deus, Ele às vezes está querendo uma coisa e eu digo, aqui, aqui, aqui. E a gente usa um método perigosíssimo para dizer que Deus está nesse negócio, usando o coração. O meu coração sentiu paz. E Jeremias vai dizer que enganoso é o coração, mais perverso. E quem pode saber as suas intenções? E o coração da gente deseja aquilo que ele quer, o ego quer desejar. É a crise. Para mim, crise é isso. E eu expliquei sexta-feira, não sei se você viu uma live lá da igreja. Eu tenho instinto, eu tenho consciência, ego, e eu tenho um padrão moral chamado superego. E os três brigam. O instinto é um pouco mais tranquilo, porque ele simplesmente diz sede, e ele manda o comando, e o ego, a consciência, diz assim, água, preciso de água. E o superego diz sim, água mata a sede, mas se o meu ego estiver viciado por papai e mamãe, e por prazeres, e por criações, e por desejo, eu digo Coca-Cola. E o instinto diz, eu quero que você beba alguma coisa, porque eu estou com sede. E o superego então diz, não, Coca-Cola não mata a sede. Coca-Cola tem açúcar, Coca-Cola engorda. E ele começa a pressionar. E o ego diz assim, mas eu queria tanto uma Coca-Cola. E algum enviado de Deus ou enviado do capeta passa com uma Coca-Cola gelada. Não dá para dizer se é de Deus ou se é do capeta. Mas ele passa. Aí você olha. Ou então você liga a televisão e passa a propaganda. Aí você, Já ouviu mensagem subliminar? Fizeram há muitos anos atrás num cinema, mensagem subliminar, o poder da mensagem subliminar. Entre um comercial e outro de um filme lá no cinema, mostrando aqueles, antes de começar o filme, e botavam segundos uma foto de uma Coca-Cola. E continuava o filme mostrando, e depois começou o filme mesmo. No final fizeram a pesquisa, mais de 80% das pessoas que estavam naquele salão saíram para comprar Coca-Cola. Mensagem subliminar, rápida, se você não percebe, mas entra. E nós recebemos essas mensagens todos os dias. Deus está aqui, Deus está ali, Deus falou, Deus está aqui, Deus está ali, Deus falou. E você ouve, e programas de televisão, e agora com internet, e vídeos, e mais vídeos, e mais vídeos, e mais vídeos. E chega no final do dia, você está mais perdido do que cachorro que caiu do caminhão de mudança. Ou cego em tiroteio. Você prefere, escolhe aí. Quer estar mais perdido que quem? Isaías diz assim, a gente não sabe. Nós estamos desconectados. É coisa mais angustiante do que essa? Nós estamos desconectados. Aí você diz, pastor, nós temos a Bíblia. Ah, temos a Bíblia. Temos a Bíblia. Eu digo, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Você lê o que você quer. Você sabia disso? Você lê o que você quer nas Escrituras. Tem até o Salmo que diz que Deus não existe. Tem um salmista que diz assim, o tolo, o insensato diz em seu coração, Deus não existe. Você esquece que você é tolo e insensato e diz, viu, Deus não existe. A Bíblia tem de ser lida de forma correta, respeitando as regras, para que você não compre dela um Deus do qual ela não diz que existe. E é aqui que mora o perigo. Porque cada um fala aquilo que lhe convém. Se eu quiser arrancar dinheiro de vocês nessa manhã, se eu quiser fazer com que vocês doem a casa de vocês, eu vou achar textos sagrados que mandam dar tudo. E eu vou ficar batendo nessa tecla. E vou botar vídeo aqui para mexer com o seu coração, para mexer com o seu intelecto, e você vai dar tudo. E você precisa tomar cuidado, porque Isaías está dizendo, mas é isso que Deus quer. Porque a minha crise é aquilo que realmente Deus quer, eu não estou disposto, mas aquilo que Deus não falou tão claramente, eu estou comprometido. Aí ele vai para Romanos. E ele diz em Romanos,
a gente pode dizer o que para Deus? Olha o que ele diz no final do verso 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Ele diz, ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Você está achando que você vai ser abençoado porque você deu o dízimo? É essa a ideia do texto. Quem acha que primeiro deu para Deus para ser restituído? Tem igrejas que pregam isso. Você deu, por isso que você foi restituído. Se você dá, você vai ser restituído. E Paulo está dizendo, quem que foi que deu primeiro para ser restituído? Que o que você entregou veio dele. Que conversa é essa? De que você deu e vai ser restituído porque deu? Você só pôde dar porque Deus foi gracioso com você. O dinheiro que te veio às mãos, foi ele quem pôs. É isso que Paulo está dizendo. Que papo é esse? Eu esperava falar em meia hora, já estou um pouco mais à frente disso. Segura mais uns minutinhos. Deus responde a Jó no meio de um redemoinho. É o encontro do conforto e o desconforto. A vida é feita disso. Conforto e desconforto. Nós buscamos o conforto. E Deus nos leva para o desconforto. Você já viu isso? Hoje a pregação é entrega seus caminhos a Jesus. E tudo está resolvido. E eu quero te dizer nessa manhã, entrega teu caminho a Jesus e os teus problemas vão começar. Porque o mundo vai te odiar. Porque você vai na contramão do mundo. Porque você vai fazer a obediência das Escrituras e não mais de tudo que você aprendeu. Mas a gente está com uma mensagem subliminar de que todos os nossos problemas vão ser resolvidos. Eu não sei quem disse isso para você. Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Eu vou separar mãe de filho, filho de pai. Por quê? Porque eu sou o Senhor, diz ele, não será mais o seu pai, a sua mãe, a sua casa. A vontade agora é minha, não mais dos seus pais. A gente não lê esse texto, porque esses textos não interessam para a gente. Os textos que interessam para a gente são os textos de promessas, são os textos de bênção, não os textos em que Jesus diz, eu vou fazer uma confusão, um rebuliço. Esse a gente não lê, esse não. Esse não é o Jesus que a gente quer. A gente desenha o Jesus que a gente quer. Os artistas renascentistas desenharam o Jesus ideal. Olho azul, nariz fino, pele branca, cabelo arrumadinho no salão. Pega a foto de Jesus que tem por aí, principalmente da Igreja Católica, Apostólica Romana. É um Jesus renascentista. Aí vai estudar a história renascentista. Não tem negro. Não tem mulato. Não tem desgrenhado. Tem cabelo arrumado, é tudo muito bonitinho, os intelectuais, e Jesus narizinho fino, olho azul. Aonde? Aonde que judeu é assim? Jesus estava mais para uma figura que Isaías diz no capítulo 53, não há beleza e formosura, não há nada que nos atraia nele como pessoa. É alguém que passa por aí e diz, olha o Zé ali. Zé, quem é Zé? Zé. Eu tenho Zé no nome, o que significa Zé? Zé é todo mundo. Vai na Bahia que tu tem um monte de Zé. Esse é um problema. Quero ir terminando. Olha que coisa interessante. Calbart, teólogo suíço, quando perguntado pelos seus alunos sobre a profundidade das questões sobre Deus, ele disse que tudo que eu sei é que Jesus me ama, porque assim diz nas Escrituras. Os seus alunos ficaram frustradíssimos, porque Calbart era o teólogo que media a crise entre o liberalismo e o conservadorismo e o tradicionalismo. O liberalismo teológico estava varrendo a mente da Europa, varrendo a mente dos cristãos. E Calbart é aquele que consegue juntar algumas coisas importantes do liberalismo com o conservadorismo.
Então Calbart atraía pessoas pela complexidade dos seus pensamentos. Mas quando lhe fizeram a pergunta sobre Deus, ele disse: tudo que eu sei é que Ele me ama e que o seu Filho se entregou por mim na cruz. É isso que as Escrituras dizem. Tudo e muito do que nós falamos é ilação, é desejo, é compreensão vã de homens. E, meus irmãos, eu quero terminar nessa manhã dizendo a vocês: nós estamos lidando com um Deus que é incompreensível, mas que é revelador. Não se desespere, porque apesar dele ser incompreensível, ele se revelou, e se revelou através dos textos sagrados que nós temos em mãos e que você tem no seu colo, que você pode ler todos os dias, e se contente com isso, porque esta é a revelação de Deus, é tudo aquilo que Ele permitiu se mostrar para mim e para você. Por exemplo, meus filhos não sabem de toda a complexidade da minha existência e daquilo que eu carrego. Por quê? Porque eu não revelarei a eles. Simples. Por quê? Porque eu não quero. Você não saberá de todas as complexidades que eu carrego, de perguntas e questionamentos e de medos. Por quê? Porque eu não quero. Mas aquilo que eu quiser, revelarei nas quintas-feiras, no domingo, nos estudos, naqueles que frequentam a minha casa, que andam comigo. E só revelo a você aquilo que eu quero e que eu permito que você veja. E por que você acha que Deus seria diferente? Ele é exatamente assim, Ele só revela o que Ele quer. E o que Ele julga ser importante para o meu crescimento e para o seu crescimento. Então não adianta ficar perguntando se Adão tinha umbigo, ou qual é o sexo dos anjos. A Bíblia não fala. Mas tem gente que faz perguntas que eu digo assim: mas para que você quer saber disso? Você não consegue nem obedecer o que está escrito, declarado, escrito aqui por tempo. Você não obedece e agora faz perguntas. Para quê? Para confundir mais. Obedece o que já está aqui, Zé. E vamos em frente. É tudo o que importa. Gosto de uma boa treta teológica. Eu amo. Discussões que levam a pensar. Isso aí dá nó na tua cabeça. E gosto de, às vezes, fazer isso, e ver você indo para casa com dúvida. Coisa boa. Mas tudo que importa é obedecer o que está escrito, meus irmãos. E entender que Deus faz o que Ele quer. Você pode guardar dinheiro a sua vida inteira para chegar no final dela e dizer assim: vou ter uma pensão vitalícia, maravilhosa, e vou curtir a vida. E Deus diz: não, não vai não, eu vou tirar tudo no final. Porque Salomão disse assim: do homem vêm os planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quantos fizeram planos disso, daquilo outro, e deu tudo diferente? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que quando você compreende a grandeza de Deus, você não murmura, você não reclama, você não braveja, você não fica bravo, você diz: Senhor, eu tentei comprar, mas deu errado. Eu consegui comprar fácil, mas deu zica, não era para ter comprado. Eu queria ter casado, não casei. Eu queria ter isso, não tive. Eu quis, eu dei cabeçada, eu fui para todo lado, e agora eu me encontro nessa situação. É para que você diga: louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele diz, através de Paulo em Filipenses: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. E a gente só consegue dar graça quando a gente entende a grandeza de Deus. Eu não estou dizendo que você precisa entender e compreender todos os caminhos de Deus, porque isso é impossível. Eu estou dizendo entender a grandeza de Deus. Deus é soberano, e foi isso que ele conversou com Jó, e Jó chega no final, não consegue responder nem como. Tem um texto lá no verso que Deus pergunta: como é que o anzol entra na boca do crocodilo, do jacaré? Nem isso ele sabe. E Deus diz assim: você não sabe nem das coisas básicas e quer saber por que você passou por tudo isso? E nós sabemos, uma treta. Satanás disse assim: e aí? E Deus disse: e aí? Deus deu canja para Satanás naquele dia, e Deus disse, e foi Deus, né? Você sabe isso. Tu viu cabra bom que eu tenho lá chamado Jó? E Satanás
Gente boa porque tem tudo. E todo mundo só é gente boa quando tem tudo. Não tem nada mais certo do que a teologia de Satanás. A teologia de Satanás é: você só consegue ficar fiel a Deus porque você tem tudo. Agora responde para mim, se você pode, no seu coração: Satanás mentiu ou ele falou a verdade? Responde olhando para a tua vida. Você está bem com Deus quando tudo funciona, ou quando tudo dá errado você continua firme com Deus? Você vai validar a teologia de Satanás ou você vai dizer: a teologia de Satanás é mentira? Deus apostou o nome de Jó dizendo assim: essa tua teologia é mentira. Jó não é fiel, Jó não é temente, Jó não é justo porque ele tem tudo. E eu vou te dar até uma canja, tira tudo dele. E Satanás tirou. E voltou para dizer: ah, sabe o que é? É saúde. Ele ainda está bem, ele ainda respira, ele ainda anda tranquilo, ele ainda come, ainda bebe. E Deus disse: então toca-lhe no seu corpo, só não lhe tira a vida. Pode colocar as aflições que você quiser. E Satanás voltou rangendo os dentes, lambendo os beiços, dizendo... E colocou toda a enfermidade. E Jó termina dizendo: eu sei, Senhor, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você consegue dizer a mesma coisa que Jó? Só se você entender a grandeza dele. Não. Você não vai dizer isso. Irmãos, Deus está acima desse sol que ilumina a rua nessa manhã. Deus está acima das tuas dificuldades. Deus é maior do que toda dor que você carrega. E Deus é maior do que todo poder e vencimento que você tenha em vida. Deus é maior do que esse salário maravilhoso que você ganha. Deus é maior do que o teu emprego estável que você acha que é. Deus é maior do que a saúde física que você tem hoje. Deus é maior do que tudo que nós estamos vendo hoje. E um dia todos nós, estaremos com Ele na glória. E aí você, quando chegar lá, você vai me procurar. E você vai dizer: pastor, o senhor estava certo, o senhor falou. Talvez eu não saiba te explicar quem Deus é exatamente. Talvez eu não saiba dizer o que Deus quer para a tua vida. Porque eu também estou buscando entender o que Ele quer para a minha. Uma coisa eu já descobri: obediência. Talvez eu não saiba te responder isso, mas eu sei te dizer nessa manhã: Deus está acima de qualquer coisa. Essa semana nós ficamos em Sorocaba. Todos os dias nós nos reunimos ao redor da mesa. Eu ensinei Bíblia para os meus filhos, eu e a minha esposa. Estudamos a Bíblia por mais de 1 hora. E ali percebemos um momento em que a grandeza de Deus veio sobre nós. Eu disse a eles, e sempre disse quando eles eram pequenos: aconteça o que acontecer. Pai e mãe nunca mais, haverá um tempo em que papai e mamãe não estarão mais aqui e vocês vão caminhar sozinhos. Deus está com vocês. Sempre disse a eles: aconteça o que acontecer, nunca saiam da igreja. Porque Cristo é o Senhor da igreja. Me dói muito ver pessoas que falam da igreja de forma pejorativa, de forma achincalhada. Me dói muito ver pessoas que dizem assim: a igreja não tem nada a ver com isso, eu convido se quiser. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. Eu sempre disse isso a eles. A igreja tem os seus problemas e as suas dificuldades, mas ela é a noiva de Cristo. E Deus reina sobre a igreja, e Deus fala com a igreja, e Deus rege a igreja, e Ele é soberano sobre a igreja. É tudo que eu posso dizer. Deus é Senhor. Curve a sua fronte. Deus, nessa manhã, nós saímos daqui com a certeza, com a única, de que Tu és grandioso. A história segue o seu curso. E muitas vezes, no meio da história, nós ficamos perdidos. Nós não sabemos o que o Senhor está fazendo. Mas eu não preciso saber, eu só preciso me entregar. Não é uma fé cega, Senhor. É uma fé que crê
na tua soberania. É uma fé que crê que tudo que o Senhor faz é bom. É uma fé que crê, Senhor, de que os teus planos não podem ser frustrados. Por isso eu descanso, Senhor. Por isso que eu me alegro em Ti. E sei que apesar de todas as dificuldades ou de todas as vitórias, tanto as dificuldades e as vitórias não são as últimas notícias. As últimas notícias é a Tua vontade sendo exercida na minha vida. E na vida de cada irmão meu aqui nessa manhã. Cada um aqui, Senhor, possa descansar em Ti, saber que Tu és o soberano Senhor. E não há ninguém que vai tirar a nossa paz, a paz que o Senhor nos deu, que o Senhor disse que não dá como o mundo a dá, mas é uma paz sobrenatural. E nós descansamos nela nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar.